Olá, confira agora os destaques do Tela 1 de hoje. Mais protestos marcam o final de semana em Curitiba. Manifestantes vandalizam locais públicos e privados do centro cívico. Lá no Palácio nós não temos informação real sobre quais foram os prejuízos, né? E no segundo bloco, confira os comentários da última rodada da Copa das Confederações. Eu sou Larissa Nichelle e apresento o Tela 1 desta segunda-feira, 24 de junho de 2013. A noite de sexta-feira foi marcada por protestos em Curitiba e a equipe do Tela 1 estava nas ruas. As manifestações começaram pacíficas, mas muitas cenas de violência infelizmente foram registradas. Confira. Fim da tarde, um mar de guarda-chuvas tomava conta da Praça Rui Barbosa, no centro de Curitiba. Nem a chuva espantou os manifestantes, que voltaram a se reunir na segunda farofada do transporte. Um dia depois da tarifa do ônibus ser baixada em 15 centavos, a população voltava às ruas para reivindicar o congelamento do preço em R$ 2,60, 10 centavos a menos que o valor decretado pelo prefeito Gustavo Frutti. Mas os planos da organização, que previam protestos sem marcha, não funcionou. Por volta das 7 horas da noite, os manifestantes se dividiram em 3 grupos. Um deles foi para o Batel, outro para a Arena da Baixada, e grande parte deles se direcionaram ao Palácio Iguaçu. Enquanto os manifestantes chegavam à sede do governo estadual, o clima já era tenso na arena. A equipe da Rede Teia registrou a briga entre manifestantes e membros de uma torcida organizada do Atlético Paranaense, que impediu a chegada da população ao local com paus e pedras. Tiro. Tá dando tiro, foge. Foge, Pamela! Enquanto isso, no Palácio Iguaçu, a população ocupou a Praça Nossa Senhora de Salete e seguia com as reivindicações. A ideia inicial era de que o manifesto voltasse em seguida a tomar conta das ruas da capital. A partir de agora nós vamos voltar para o lugar de onde a gente nunca deveria ter saído, que é para a rua. Nós já fizemos nossa parte, já gritamos aqui em frente a um prédio público, em frente ao governo do estado. Agora nós vamos fazer nossas vozes ecoadas pela cidade toda. Mas na prática não foi assim que aconteceu. Os manifestantes permaneceram em frente às 2 entradas do Palácio Iguaçu. O tempo passava, a paciência diminuía e a agressividade aumentava. Os fogos de artifício que até então embelezavam a manifestação se transformaram em armas. Fogos, além de bombas, pedras e garrafas, eram arremessados em direção aos policiais que faziam as linhas de contenção. Uma das garrafas acertou o estudante João Duzi. Estava lá vendo que a situação está mais tensa lá do outro lado e voou uma garrafa na minha cabeça. Os objetos e bombas continuavam a ser arremessados em direção aos policiais. Após o primeiro disparo de bala de borracha, começou a correria. Os manifestantes que ocupavam a Praça Nossa Senhora de Salete recuaram e a tropa de choque permaneceu sem reação por cerca de 15 minutos, até decidir avançar e tentar controlar a situação. Agora, mais policiais saem da frente do palácio e formam uma linha de contenção aqui no meio da praça. Alguns vândalos tacaram bombas em direção à polícia militar, que está respondendo com tiros de borracha e bombas de efeito moral. Na sequência, a polícia usou armas químicas para tentar dispersar a multidão. Depois de algumas bombas de gás lacrimogêneo, os olhos e o nariz coçam muito e parece que finalmente os vândalos que tentavam invadir aqui o Palácio do Iguaçu se dispersaram e a polícia mantém o bloqueio aqui na praça, na frente do Palácio do Governo. Parece que finalmente agora acabou a confusão. Apenas parecia. Após a primeira dispersão da Praça Nossa Senhora de Salete, os confrontos tomaram a Avenida Cândido de Abreu. O cenário era de guerra civil. Alguns vândalos agora depredam o Tribunal de Justiça, que fica ao lado da Assembleia Legislativa do Paraná, e a polícia reage. Eles agora estão marchando da frente do Palácio do Governo em direção ao Tribunal de Justiça. Eles respondem com bombas de efeito moral e também muitas balas de borracha. E não só o Tribunal de Justiça foi alvo da depredação. Prédios públicos e privados da Avenida Cândido de Abreu não foram poupados.
Esta farmácia foi arrombada e saqueada. Agências bancárias tiveram vidros e computadores quebrados. As cadeiras e mesas compradas recentemente por um restaurante se tornaram combustível para a fogueira. E o Fórum Civil também teve portas e janelas quebradas. A sede da prefeitura também foi atacada por vândalos. A gente vê aqui que o que era vidro não restou nada. E agora a Guarda Municipal ela faz a segurança aqui desse prédio, que é da Prefeitura Municipal de Curitiba. Na noite de sexta-feira, o governo ainda esperava para se posicionar oficialmente. Estamos discutindo um assunto que é político e complexo e temos que resolver situações práticas nesse momento. No dia seguinte foi divulgado o saldo oficial. Pelo menos 28 pessoas foram detidas. 14 delas foram presas. 8 adolescentes foram detidos e outros 6 foram liberados no local. Os gastos para consertar estações-tubos, pontos de táxis e demais depredações chegaram a R$1,5 milhão de reais. E a repórter Jéssica Sena voltou ao Centro Cívico durante o final de semana para ver como ficaram os estragos causados durante a manifestação de sexta-feira. Terminou em destruição o último protesto em Curitiba. Quando a passeata chegou no Centro Cívico, grupos de vândalos começaram a atacar. Prédios públicos, comércios e pontos de ônibus foram depredados. Centenas de policiais militares e a tropa de choque reagiram contra o povo com extrema violência. Cães treinados ajudaram os policiais no combate. A quinta manifestação em Curitiba começou pacífica e reuniu 15 mil pessoas. No entanto, confrontos foram registrados na Arena da Baixada e no Palácio Iguaçu. Na sede do governo, os manifestantes enfrentaram os policiais, que reagiram com bombas de gás lacrimogênio, balas de borracha e bombas de efeito moral. 4 estações-tubos de ônibus foram depredadas. 121 janelas do Palácio 29 de Março, sede da Prefeitura, foram quebradas. Os vidros da Vara da Família e do Fórum Civil também foram atingidos. 3 agências bancárias foram depredadas. Uma farmácia que estava em horário de funcionamento foi saqueada. Lojas de comerciantes foram invadidas. Lá no Palácio nós não temos informação real sobre quais foram os prejuízos, né? Mas daqui do tubo que fica em frente ao Palácio para cá, o rastro foi de R$1,5 milhão de reais em prejuízo estimado. Não foram os manifestantes, foi um pequeno grupo realmente que estava ali com essa intenção. No dia seguinte, biombos foram colocados ao redor dos prédios danificados para a segurança dos locais. Quem teve prejuízo também foram os comerciantes, que terão que arcar com as despesas. 10 pessoas foram presas e 18 adolescentes apreendidos. 3 policiais ficaram feridos. Apesar de todo o estrago, muitas pessoas foram participar do movimento de forma pacífica. É o caso de alguns estudantes do curso de Biologia da Universidade Positivo, que na tarde de sexta-feira se encontraram para fazer faixas e cartazes contra a corrupção para levar ao protesto. Acho que a geração que poderia entender, ela cresceu. Essa geração que tem um pouquinho mais de educação, um pouco mais de oportunidade, essa geração que tem acesso à internet, que pode se comunicar, que pode ir atrás de informações, ela cresceu e agora ela entende que se ela for às ruas, se ela mostrar que sabe sim o que quer e sabe que pode, então dessa forma eu acho que abre muitos caminhos, eu acho que é por aí mesmo. E nas regiões metropolitanas, os protestos também aconteceram. Em Campo Largo, quem acompanhou a manifestação foi a repórter Jaqueline Baumel. Mais cultura para Campo Largo! Campo Largo entrou no clima das manifestações que estão acontecendo em várias cidades do Brasil. No último sábado, por volta das 11 horas da manhã, cerca de 2.000 pessoas percorreram as ruas da cidade protestando contra a atual situação do Brasil. País unido, manifesta sem partido! Os manifestantes protestaram também contra a atual situação do antigo fórum da cidade. Os campolarguenses cantaram o hino nacional brasileiro em frente à Prefeitura Municipal. Parte dos manifestantes seguiu o trajeto rumo ao terminal urbano de Campo Largo, enquanto outros pararam um trecho da BR-277 sentido Curitiba. O manifesto correu de forma pacífica e a Polícia Militar acompanhou todo o trajeto.
E cerca de 15 mil skatistas fizeram uma passeata neste domingo. Além de comemorar o Dia Mundial do Skate, eles protestaram contra a falta de pistas profissionais no estado. E a repórter Viviane Menosso foi conhecer um pouco dessa situação na cidade de Curitiba. O número de pessoas que anda de skate em Curitiba cresce a cada dia, mas as pistas públicas da cidade continuam precárias e com pouca estrutura para o esporte. Tem muito skatista bom e sem apoio da prefeitura é quase impossível, né? Ou ele junta dinheiro e vai para Barcelona fazer o vídeo dele, ou ele está perdido. Bom, eu acho que aqui no Brasil o pessoal não valoriza tanto o skatista e não oferece, digamos assim, incentivo para que ele consiga evoluir no esporte, né? Jogadores de futebol, como por exemplo o Neymar, lá são vendidos e ganham não sei quantos milhões lá, mas isso não acontece no universo de skate. Tem que investir em pistas, né? Que assim vai estar beneficiando muita gente, né? Os skatistas, não vai ter mais problema de ficar andando pela cidade. Há pouco tempo, alguns skatistas gravaram um vídeo em que estão andando de skate nas calçadas de granito da Avenida Batel. Enquanto andavam, alguns policiais chegaram para proibir. O vídeo foi postado na internet e teve muita repercussão. Ele fez com que gerassem discussões a respeito dos espaços para a prática do skate na capital paranaense. Os skatistas, né, em si mesmo acabam tendo que improvisar, andando em calçadas, na rua, né? E às vezes o comerciante não gosta, as pessoas que moram próximo acabam não gostando, mas a gente tem que andar. O skate está em alta atualmente. A mídia tem utilizado o esporte em propagandas, programas de TV, nas novelas, e inclusive os candidatos a prefeito de Curitiba utilizaram muito o esporte em suas campanhas eleitorais. A capital paranaense possui cerca de 70 mil skatistas e 27 pistas públicas. Há pouco, saiu nos noticiários que 5 novas pistas serão construídas na cidade. Mas as promessas existem há tempo. Será que elas vão mesmo ser cumpridas? A única pista pública da cidade para a modalidade street mais próxima ao centro é a da Praça do Atlético. Há muito tempo ela foi esquecida pela prefeitura e quem faz os reparos e manutenções são os próprios skatistas do local. Então juntou uma meia dúzia para mais e cada um deu um pouco, cada um deu o que podia. A gente ia buscar cimento, voltava, demorou uma semana, foi bem complicado. Enquanto isso, estão investindo do outro lado da rua, estão investindo milhões numa obra ali que não vai ter fim nenhum, cara. Só para 2, 3 jogos de Copa do Mundo e o que vai ter mais? O que a comunidade vai lucrar com isso, cara? Não vai lucrar nada. Tanta coisa para se investir, tanta coisa, tanto esporte que carece de investimento, tanto atleta que morre de fome no Brasil aí porque não tem investimento, porque não tem apoio e investe numa Copa do Mundo, cara. A arquiteta que projeta as pistas de skate em Curitiba disse que existem projetos para as novas pistas. Se tudo der certo, 2 serão construídas no Campo de Santana, uma na Praça da União, uma na Praça Zumbi dos Palmares e a outra é a da Praça do Atlético, que será destruída no final deste ano e reconstruída no ano que vem depois da Copa do Mundo. A Praça da União e a Praça Zumbi dos Palmares. Essas 2 são de emendas parlamentares que ainda estão em estudos até a questão de orçamento, mas agora a demanda do skate está muito grande, são muitos skatistas, muitos usuários, várias modalidades, e a questão de ser mais afastado do centro, porque o centro já não tem tanto espaço para a gente poder implantar uma pista que agora ela teria uma dimensão maior. Então a gente está buscando os espaços onde ainda a gente tem, que são os espaços públicos, onde estão saindo novas áreas de lazer e inserindo essas pistas de skate maiores nessas áreas, por isso que estão mais afastadas do centro. E confira no segundo bloco Tela 1 Copa das Confederações. Nossa equipe de esportes comenta sobre os resultados que deram a classificação das semifinais para Brasil, Itália, Espanha e Uruguai. Não perca!